Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Culano de Geografia, para a gente falar sobre mais um assunto aqui. Agora nós vamos falar de algumas das relações exteriores do Brasil, as principais, aquelas que vão ser cobradas possivelmente na sua prova militar. A gente está usando aqui uma bibliografia como base, que vai ser a bibliografia do Demétrio Magnoli, mas também a gente vai utilizar o livro do Eustáquio de Sene para poder a gente montar todo esse conteúdo. Bom, falando de Brasil, o Brasil é um país muito importante quando a gente fala de comércio internacional, uma vez que o Brasil é considerado um global trader, o que significa que o Brasil ele tem acordos comerciais tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto nas Américas. Todo mundo vai querer, de certa forma, negociar com o Brasil de alguma maneira. Isso porque o Brasil é um país muito forte, é uma grande potência agrícola e também tem uma grande disponibilidade de recursos minerais, como, por exemplo, é o caso do ferro, muito importante para a atividade industrial. Dessa forma, o Brasil ele vai ter acordos comerciais aqui próximos, né, com os nossos países vizinhos, no caso a Argentina, mas também que rompem as fronteiras do continente, como é o caso dos Estados Unidos e até mesmo lá na China, que vai ser o principal parceiro comercial brasileiro. Olha que grande importância, né? Mas agora, nesse primeiro momento, nós vamos dar um foco para as associações que elas se desenvolvem aqui, próximo do Brasil, na nossa América do Sul. Então, para isso, nós vamos focar no chamado Mercado Comum do Sul ou no Mercosul. Primeiramente, sem nenhuma enrolação, nós vamos aos antecedentes. O que veio antes do Mercosul, até a gente chegar nesse ponto? Vamos lá. Um breve resumo diz o seguinte: ao longo do século XX, os países da América do Sul, pelo menos a grande maioria deles, estavam passando pelo seu processo de industrialização, que é um processo de industrialização bem tardio se comparado aos países europeus. Os países europeus começaram a se industrializar lá no século XVIII e os países sul-americanos eles só vão começar esse processo aí no século XX. Então é um processo bem tardio que mostra um grande atraso econômico. Mas desde ali a década de mais ou menos 1960, os países da América do Sul e também alguns espalhados pela América Latina tentaram propor algumas associações de comércio, tentaram fazer com que o comércio entre eles se estreitassem. A ideia era tentar que eles cooperassem para crescer de maneira conjunta. Um exemplo de uma associação que foi iniciada lá na década de 1960, depois foi intensificada na década de 70, foi a ALAD, que vai ser a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. A ALAD ela deriva da ALAUC, que foi uma associação anterior criada na década de 1960. O objetivo era que os países latino-americanos eles cooperassem, tentassem fazer de tudo para facilitar o comércio entre eles. Bom, é importante dizer que essa associação ou essas formas de associações não foram tão produtivas, uma vez que os governos eles controlavam muito a economia. A ideia de livre comércio, circulação de mercadorias, era muito dificultada ao longo desse processo de industrialização de vários países da América do Sul e da América Latina. Você quer um exemplo? Aqui no Brasil foi implementado um modelo fortemente protecionista de substituição de importações. Então, como é que eu vou me associar com um país de maneira econômica para facilitar a entrada de produtos no meu mercado desse país se o meu país é fortemente protecionista e não quer de jeito nenhum incentivar as importações? Esse era o maior dilema dos principais países aqui da América do Sul, estendendo para a América Latina. Então, de certa forma, as relações comerciais, elas que são muito pautadas no princípio do liberalismo econômico, elas não foram muito adiante ali ao longo do século XX. Então, a gente não pode descartar que teve associações entre países, teve tentativas de facilitar o livre comércio, mas isso esbarrava muito numa política protecionista que acontecia em grande parte dos países sul-americanos que estavam começando o seu processo de industrialização. Dentre eles, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, o Chile. O Chile, inclusive, foi o primeiro dos países da América do Sul a adotar o modelo neoliberal, avançar nessa questão econômica e tentar acabar um pouco com o protecionismo. Beleza, então como antecedentes a gente viu umas tentativas de associações, mas que foram muito frustradas. É aí que a gente vem a recessão econômica na década de 80. A década de 80 é conhecida como a década perdida. Isso porque a economia que estava crescendo muito em meados da década de 70, por causa do nosso chamado milagre econômico brasileiro, ela começa a entrar num processo de queda,
ou, por assim dizer, no processo de recessão econômica. As crises do petróleo afetaram muito a economia dos países que dependiam do capital estrangeiro. E nesse caso, o Brasil era um desses países. Então o que a gente tinha na década de 80 era uma grave recessão econômica. A economia estava meio que estagnada. O Brasil era um país muito fechado, tinha uma economia muito fechada, e isso impossibilitava uma modernização da nossa indústria. Além disso, na década de 80, não só o Brasil, mas muitos desses países da América do Sul tinham uma elevada dívida externa, porque eles contraíram muito capital estrangeiro para poder financiar o seu desenvolvimento industrial e, claro, fazer determinados tipos de obras que eram muito necessárias. Aqui no Brasil, a gente pegou muito empréstimo do FMI, do BIRD, do Banco Mundial, e isso acabou, nesse momento, explodindo na nossa cara e também de outros países aqui da América do Sul. Então é um país muito endividado, é um país que está com dificuldade de promover um crescimento, é um país que está estagnado, então é um gravíssimo problema que faz a gente repensar exatamente esse modelo fortemente protecionista. E um outro ponto muito importante é a elevada inflação. A gente teve uma crise inflacionária aqui nos anos 80 que parecia uma espiral sem fim. No final do governo militar até a década de 1990, a inflação ela ficou altíssima e a gente teve planos que não foram tão eficazes. Foram planos imediatistas que não conseguiram controlar a inflação. Pega a visão. Inflação é quando há um aumento generalizado dos preços. E nesse caso, esse aumento generalizado se deu muito pela falta de produção, falta de estímulo do capital privado em produzir mercadorias. E aí a situação é a seguinte: se eu tenho pouca mercadoria disponível, o preço automaticamente sobe muito. Então, a nossa inflação, ela somente fazia aumentar nesse período da década de 80, que foi um período muito nebuloso na história econômica brasileira. Então você nota que a partir desse momento é necessário que a gente venha a adotar uma nova postura que vise, consequentemente, recuperar a nossa economia e o nosso desenvolvimento. Tá beleza até aí? Tá tranquilo? Olha só, então na década de 90 nós iniciamos uma nova doutrina econômica, que vai ser o neoliberalismo. O neoliberalismo no Brasil, ele vem, muitos afirmam que para salvar a economia brasileira, mas na grande realidade foi uma imposição por parte das principais instituições financeiras que viram que o Brasil sozinho não ia conseguir pagar a sua dívida. Então houve uma reunião chamada de Consenso de Washington, que dava praticamente a receita de bolo para os países que estavam endividados. Adotem uma medida neoliberal. Como principal característica do neoliberalismo, nós vamos ter o Estado mínimo, o que significa que o Estado ele não deveria mais atuar controlando ou regulando a economia. Quer uma visão? Até esse momento, o Estado atuava muito proporcionando a desvalorização da moeda. Ele espontaneamente desvalorizava a moeda para poder tornar o produto lá de fora mais caro e valorizar a produção e o consumo interno. A partir desse momento que o Estado resolve adotar uma postura neoliberal, o Estado não intervém mais nisso. A economia ela se autorregula. O Estado não controla mais a valorização ou desvalorização da moeda, o Estado também não controla mais preços, o Estado ele tenta cada vez menos investir na economia, ser dono de indústrias. E por conta disso, a partir desse momento, se você conseguir contextualizar, é o momento que o Collor inicia as privatizações dentro do Brasil. Novamente, falando que o Estado ele tem que se retirar, ele tem que ficar cada vez menos presente na economia. Pegou essa visão? Mas olha só, para você pegar uma ideia muito melhor, eu quero que você entenda que a partir dos anos 90, nós temos o fim do protecionismo. Não o fim completo do protecionismo, mas o Estado ele vai ser cada vez mais estimulado a adotar menos políticas protecionistas e deixar com que o livre comércio ele acabe por se fazer naturalmente, sem taxas, sem muitos impostos, sem muitos tributos, sem muitas burocracias para produção e comercialização. Beleza? Olha só, nesse momento também nós temos a abertura econômica como uma outra característica do neoliberalismo. A abertura econômica sugere a ideia de que agora nós vamos ter um incentivo às importações. Antes o Estado bloqueava as importações para proteger a economia nacional. A partir desse momento, que nós estamos vivenciando um processo mais vigoroso de globalização, a gente vai ter muitos fluxos de mercadorias do mundo chegando aqui no Brasil. E isso acaba, indiretamente, por reduzir a nossa inflação.
Porque se a nossa inflação muito era provocada pela falta de produtos no mercado interno, agora a gente começa a ver que os produtos de fora começam a chegar. E aí eu tenho o aumento da oferta de produtos disponíveis, o que faz o preço se reduzir. Então essa livre concorrência acaba sendo benéfica no primeiro momento para a produção brasileira nacional. Vamos lá, se o cara daqui de dentro não está querendo produzir porque ele não está lucrando, quando ele começa a visualizar a produção de fora entrando no nosso mercado, isso estimula também ele a produzir. Fora que por conta dessas importações, quem está produzindo aqui dentro tem como importar também tecnologia para se modernizar. E dessa forma a produção interna aumenta, o produto que vem de fora também acaba complementando o nosso mercado, e isso faz com que a produção ela se eleve bastante. E logo os preços diminuem consideravelmente. Beleza? Outro ponto importante aqui é a globalização, porque a globalização ela facilita os fluxos de mercadorias. Hoje, você pode comprar produto que vem da Ásia e ele chega aqui no seu país, chega aqui no seu território com uma velocidade bem significativa. Você compra hoje um produto da Shopee, ele já chega ali com 1, 2 semanas até do outro lado do mundo. Antigamente, para poder um produto chegar da China até aqui, se chegasse, demorava aí questão de meses. Então, a gente percebe que os fluxos, eles cada vez mais intensos, isso acaba estimulando, consequentemente, o livre comércio. Show de bola? Então, se agora a ideia é ser neoliberal e se agora a ideia é não o Estado controlar a economia, é aí que as associações econômicas, aquelas que começam a ser feitas lá na década de 60, elas começam a se tornar muito vantajosas. E aí nós vamos chamá-los de blocos econômicos. O que é um bloco econômico, professor? Bloco econômico vai ser uma associação intergovernamental que visa facilitar o comércio. A associação intergovernamental significa que é por diferentes governos, diferentes estados-nação. A ideia é que eles se reúnam e estabeleçam acordos que visem facilitar o produto de sair do meu país e entrar no seu, facilitar o produto de sair do seu país e entrar no meu. Só que agora o objetivo é o seguinte: reduzir ou até mesmo eliminar as barreiras alfandegárias. O que significa que a partir de agora a ideia é que o produto circule livremente sem que haja imposição do imposto ficou esquisito, sem que haja acréscimo de tarifas para produtos importados. Meu Deus, deu um bug aqui na minha cabeça. Então a grande ideia é que a gente conseguir visualizar que os países eles tentam cada vez mais reduzir tarifas de importação. A tarifa de importação, né, gente, ela serve como uma forma de você proteger a sua produção nacional. Você botando uma tarifa faz com que o produto de fora chegue mais caro e a galera prefere optar pelo produto nacional. Mas agora a regra do jogo está mudando. A regra do jogo é a gente reduzir ou eliminar barreiras alfandegárias dos países que vão estar inseridos dentro de um mesmo acordo comercial, dentro de um mesmo bloco. Pegou essa visão? De boa? Então a gente está cada vez mais caminhando por uma política de livre comércio a partir dos anos 90 aqui no Brasil. Beleza. Nós vamos chegar no bloco que a gente está falando, né, que a gente está querendo citar, que é o Mercosul. Mas antes de chegar no Mercosul, você tem que saber que os blocos econômicos, diversos que nós temos pelo mundo, podem ter diferentes fases ou estágios de integração. À medida que o estágio de integração entre os países evolui, nós vamos tendo cada vez mais as relações comerciais elas se estreitando. Então eu coloquei aqui as fases da integração dos blocos econômicos. Eu tenho a primeira fase, a fase mais simples de reunião entre os países, como uma zona de livre comércio. Numa zona de livre comércio, os países se juntam para poder visar reduzir ou eliminar tarifas alfandegárias, como falamos ali no início. Então, senta-se à mesa, por exemplo, Brasil e Argentina, e se eles aceitam estabelecer entre eles uma zona de livre comércio, significa que os produtos eles podem circular sem que haja impostos nessa circulação. É claro que não todos os produtos, alguns podem ser que sejam taxados, outros podem ser liberados, tudo isso vai ser discutido em meio ao acordo. Mas numa zona de livre comércio, nós vamos ter aquela fase inicial, aquilo que começa mesmo a desenvolver uma relação econômica entre dois ou mais países, ok? Bom, se a negociação evoluir um pouco mais, você pode chegar numa união aduaneira. Perceba que uma união aduaneira também é uma zona de livre comércio. Mas além de reduzir e eliminar tarifas alfandegárias,
a União Aduaneira ela vai adotar uma tarifa externa comum para produtos que vêm de fora do bloco. O que significa isso? Significa que qualquer país que não faz parte do bloco, que queira fazer o seu produto chegar dentro dos países do bloco, vai ter que pagar uma taxa que vai ser padronizada para todos os países que estão pertencentes ao bloco. Então, por exemplo, se de repente os Estados Unidos quer vender uma camisa dentro de um bloco que o Brasil e a Argentina faz parte, tanto o Brasil quanto a Argentina vão colocar uma tarifa, vão colocar uma taxa para esse produto que está vindo importado. Vamos dizer que eles adotem uma taxa de 30%. Significa que se essa camisa chegar no Brasil, vai ter que pagar 30% de taxa, e se entrar pela Argentina também vai ter que pagar 30% de taxa. A norma do jogo é fazer com que a camisa de fora chegue mais caro e que a camisa que circula entre Brasil e Argentina, dentro de uma área de livre comércio, circule com uma tarifa muito mais barata ou sem tarifa nenhuma de transporte ou de comercialização entre eles. Então a tarifa externa comum, a TEC, ela é colocada para poder deixar o produto de fora mais caro, o produto que não está dentro do bloco chegar com mais encargos dentro do bloco para poder valorizar a produção interna. Beleza? Tranquilo. Se os países evoluírem ainda mais, eles podem chegar numa associação de mercado comum. O mercado comum é quando há uma padronização fiscal, é quando há uma padronização principalmente dos preços. No mercado comum, eu tenho a livre circulação de pessoas, serviços e capital. As pessoas podem livremente circular pelos países que compõem esse mercado comum. Então, é uma associação muito mais, é uma relação bem mais estreita entre os países. O que se aproxima de um mercado comum perfeito é a União Europeia, uma vez que lá há essa livre circulação de pessoas, serviços, capital, uma política fiscal comum. É como se a União Europeia literalmente fosse um país só. Você sabe que a União Europeia é composta por vários países da Europa, não todos, evidentemente, mas que esses países, embora cada um tenha a sua soberania, dentro de uma política fiscal, de uma política econômica, nós vamos ter uma relativa padronização. Então isso é muito interessante para você ver a fase, o nível de integração entre eles. E a última fase seria a união monetária e também econômica, que é quando os países adotam uma moeda única, decidem coisas em conjunto, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. Novamente citamos a União Europeia com o Parlamento Europeu. Uma pessoa, por exemplo, que mora dentro de Portugal, além de votar nos deputados, nos senadores para o seu país, também vai eleger um representante a nível União Europeia, a nível bloco econômico. Então você nota que é uma associação bem mais estreita entre os países. Por que isso é importante? É importante para você saber em que fase o Mercosul, quando a gente for falar dele, ele se integra dentro dessas relações econômicas, dentro desse bloco econômico, dentro dessas fases de integração, ok? Pensa como se fosse uma relação amorosa, né? Numa zona de livre comércio, que é aquela mais fácil, é quando você está ficando com a pessoa. Depois você fica com a pessoa, você começa a se apegar, namora com a pessoa, como se tivesse evoluído para uma união aduaneira. Não união estável, pelo amor de Deus, união aduaneira, tá? Depois, se você namora, depois você começa a frequentar a casa da pessoa muito mais, aí fica um dia, fica dois, quando você vê, tá morando junto. Como se fosse um mercado comum, ó. Agora teu dinheiro, meu dinheiro tá aqui junto para essa mesma casa. Olha que doideira, né? E se você mora junto, para você ter filho, se você não tomar cuidado, é muito rápido. É como se fosse uma união monetária, porque agora, meu irmão, seu filho você vai ser responsável por, né, despejar o dinheiro nessa criança, para que essa criança possa ter o bom e do melhor. Tanto você quanto seu companheiro, sua companheira vão ter uma política em comum que vai ser o seu filho, como se fosse a sua moeda única. Então, à medida em que você vai evoluindo a relação, mais vai estreitando toda essa linha de comércio entre os países. Beleza, suave. O vídeo já tá grande, mas deu para você entender até agora. Eu espero que sim. Se você gostou, deixa o seu like já agora, não esquece não. Mas vamos aqui então falar do Mercosul. O Mercosul, ele vai ter um processo histórico até a sua consolidação. O Mercosul, ele tem o nome de Mercado Comum do Sul. Pega essa visão porque isso vai ser importante para você. Bom, o Mercosul ele começa a ser discutido em 1985, quando há a assinatura da Declaração do Iguaçu. A Declaração do Iguaçu vai reaproximar Brasil e Argentina, que estavam com relações muito fragmentadas, muito fragilizadas
desde lá, meados da década de 1970. O Brasil e a Argentina vão ter rivalidades muito fortes ao longo do século XX. E, por conta da participação da Argentina na Guerra das Malvinas contra a Inglaterra, o Brasil vai declarar apoio à Argentina e isso vai fazer com que as relações elas comecem a se estreitar muito mais. A Argentina vai tomar uma camaçada mesmo com o apoio do Brasil. Mas, na Declaração do Iguaçu, os dois conversam e falam, porra, mano, a gente se ferrou, né? Mas agora a gente está junto para tentar melhorar o crescimento, ok? É importante que você entenda que a Argentina também estava vivendo esse problema econômico na década de 80. Então era importante que se juntassem para conseguir ter um crescimento maior. Beleza. Em 1991, já com a mudança de postura econômica, já com a adoção do modelo neoliberal, se você pegou aqui os antecedentes, você está entendendo o que eu estou falando, nós vamos ter Brasil e Argentina novamente se reunindo para assinar o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção é o que vai formar o Mercosul, cria o Mercosul como um bloco econômico. É nesse momento que nós vamos ter a chamada, por assim dizer, de outros países que também vão integrar esse bloco, além de Brasil e Argentina. Nesse momento, nós vamos ter Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles formando esse bloco, formando esse pacto econômico entre eles. E no primeiro momento, eles definem que o Mercosul vai ser apenas uma zona de livre comércio, ou seja, na fase inicial de integração. Ninguém começa uma relação amorosa, por exemplo, já casando. Não, você tem um estágiozinho ali para poder ir avançando. E nesse momento, embora o mercado comum do Sul tenha se formado, não foi formado um mercado comum, foi formado apenas uma zona de livre comércio, ok? E eles chegaram a um acordo que a sede do Mercosul será no Uruguai, em Montevidéu. Tá pegando a visão? Tá de boa? Agora, por que esses 4 países se juntaram, gente? Você tem que entender que esses 4 países estão juntos no contexto da Bacia Platina. E depois de muitas tensões que nós tivemos ali, principalmente no século XIX, esses países resolvem cooperar economicamente. Está todo mundo ferrado aqui na década de 80 e na década de 90 eles querem tentar se juntar para melhorar a sua economia. Beleza, passa um tempinho, chegamos a 94, nós vamos ter a assinatura em Minas Gerais do Protocolo de Ouro Preto. Uma nova reunião vai propor uma nova ideia do que vai ser o Mercosul. Nesse momento, são criadas bases institucionais. Como que o Mercosul vai funcionar? Eles dizem aqui, por exemplo, que o Mercosul só pode atuar quando há um consenso entre os 4 países. Então, os membros fundadores, os 4 membros fundadores, só podem tomar uma decisão, só podem fazer um avanço se todos concordarem com esse avanço. Tem que ter ali um consenso entre eles. Nesse momento, eles formam uma união aduaneira. Então, eles avançam no estágio da integração econômica. A gente vai ter a criação da tarifa externa comum, da TEC, para poder dificultar os produtos que vêm de fora dos países do bloco. Mas vale ressaltar que o Mercosul hoje é dito como uma união aduaneira imperfeita, porque não são todos os produtos que adotam a tarifa externa comum e dentro da nossa zona de livre comércio, nós não temos todos os produtos eles sendo livremente circulados entre os países do bloco. Então é importante que você entenda que a nossa união aduaneira é uma união aduaneira imperfeita ou incompleta, ok? Vale ressaltar que é criado o Conselho do Mercado Comum, porque eles pretendiam avançar para chegar até a fase do mercado comum. Mas isso não vai acontecer até mesmo pela rivalidade, pela dificuldade de integração, visto que a América do Sul é muito grande, que as distâncias são muito desfavoráveis e que a política de transporte desses países ainda não é tão eficaz para essas grandes distâncias. Então, de certa forma, o Mercosul ele vai parar na União Aduaneira, ele não vai avançar para um mercado comum. Então, pega essa visão, tá? Pega essa visão. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, não é um mercado comum, é uma União Aduaneira, ok? Depois desse bizu, você poderia dar o like, né? Se você quiser, ok? Beleza. 1998, nós vamos ter a assinatura do Protocolo de Ushuaia. O Protocolo de Ushuaia vai definir uma cláusula democrática, dizendo que só pode participar do Mercosul se tiver o cumprimento da democracia e também os valores que diz respeito aos direitos humanos. Então, isso é um compromisso com as liberdades de expressão e principalmente a participação popular na nossa questão de eleição dos representantes.
Então, de certa forma, o protocolo de Ushuaia diz que o país ele não pode ser uma ditadura, não pode ser uma monarquia, não pode ser um regime totalitário, absolutista. Dessa forma, é só sendo uma democracia para você fazer parte do Mercosul. Guarda essa ideia, guarda essa visão. Beleza. Aí, ainda na década de 90, nós vamos ter ali, a partir de 96, outros países se associando ao Mercosul. Primeiro entra o Chile, vai entrar a Bolívia, posteriormente vai entrar o Peru, né? Vai também entrar a Colômbia, vai entrar o Equador, mas não significa que esses países aí, eles são membros plenos, têm direito a voto, nada disso. Esses países, eles serão países associados. Eles podem fazer um ou outro acordo ali junto com países do Mercosul, mas eles não têm direito de votação ou decisão dentro do bloco. Alguns desses países aqui pertencem à Comunidade Andina de Nações, que é um outro bloco que tem aqui na América do Sul. Reúne Colômbia, Equador, Bolívia, enfim. Nós vamos ter esses países aí pertencendo a um outro bloco. E aí pode ter conflitos de interesses caso eles tenham direito à votação ou a decisões dentro do Mercosul. Pega essa visão aqui, ó. Em 2006, a Venezuela mostra interesse em ser um país membro do Mercosul. Mas, nesse momento, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, eles vão chegar a um acordo que não vão ser, de certa forma, favorável para todos. Brasil, Uruguai e Argentina aceitam a Venezuela, mas o Paraguai ele restringe a participação. Lembra que eles só podem agir por consenso? Então, o Paraguai não chegou a esse acordo com a Venezuela, não aceitou a Venezuela e a Venezuela não vai entrar nesse primeiro momento no Mercosul. Pega essa visão. Mas chegamos em 2012. Em 2012 vamos ter um golpe dentro do Paraguai. O presidente Fernando Lugo ele vai ser retirado do poder, mas não vai ter o direito pleno de defesa. Vai ser um processo ali muito mal conduzido. E chegam a um acordo os países do Mercosul que isso se tratou de um golpe. Por conta disso, o Paraguai descumpre o protocolo de Ushuaia, que é o compromisso com a democracia, e é suspenso temporariamente do Mercosul até que isso se resolva. Mas, mano, não passou 12 horas. Ou talvez tenha passado, tá? Mas é só para dar uma nota artística. Brasil, Uruguai e Argentina se reuniram e falaram assim: vamos aceitar a Venezuela? Vamos aceitar os caras? E aí eles pegaram, entraram num consenso e aceitaram. E a Venezuela ela vai entrar aqui em 2012 para compor o Mercosul. No ano seguinte, em 2013, o Paraguai resolve as suas pendências políticas e retorna ao Mercosul. Nesse momento, o Mercosul ele vai ter 5 membros. Além dos 4 iniciais fundadores, a Venezuela também vai fazer parte do Mercosul. Um país que não está na Bacia Platina, mas que vai ser aceito como um membro pleno desse bloco. Tá pegando a visão? Tá de boa? Mas a gente vai ver que em 2015 nós vamos também ter o processo de adesão da Bolívia. Na nossa bibliografia do Eustáquio de Sene, é dito que a Bolívia entrou nesse processo de adesão. Entretanto, os países, além de terem aceitado, ainda estavam em tramitações para a entrada da Bolívia. Então a gente pode até considerar que a Bolívia já foi um país aceito no Mercosul, mas na nossa bibliografia está dito que ainda está em tramitação no Congresso. Mas já foi aceito por todos os países do bloco. E em 2017, nós vamos ter a suspensão da Venezuela, porque, segundo os países do Mercosul, a Venezuela descumpriu esse acordo de Ushuaia de fazer valer os direitos humanos. Então, de certa forma, a Venezuela foi afastada e até hoje se encontra afastada do Mercosul. Então, você viu aí as bases históricas do Mercosul, os processos que aconteceram dentro desse bloco. Muito importante, cada uma dessas informações, anota no seu caderno, pula pro final do vídeo para pegar esse quadro maravilhoso que está aqui bem esquematizado para você. Então, mano, ainda não acabou, tem mais coisa para a gente poder falar. Olha só, o comércio brasileiro. Vamos perceber que no Mercosul, o Brasil é pai, saca? O Brasil manda no Mercosul. Mais de 60% do comércio do bloco é feito pelo Brasil. Produtos agropecuários, minerais, produtos têxteis, celulose, aviões. O Brasil tem uma grande participação no comércio dentro do bloco. Muito importante você entender que sem o Brasil, o Mercosul não funciona, ok? O Brasil também, como eu falei no início do vídeo, é um global trader, que significa um negociante a nível global. O Brasil, a partir dos anos 2000, vai integrar o BRICS,
vai ser um conjunto de países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foram ditos, por assim dizer, os melhores países para o capital privado fazer grandes investimentos, para os conglomerados transnacionais conseguirem investir no seu capital. Hoje, em 2023, o BRICS já teve o seu processo de expansão. Outros países já foram admitidos nessa, vamos dizer assim, rodinha, essa patotinha entre países. É importante que você entenda que o BRICS não se configura ainda como um bloco econômico, mas o BRICS é como se fosse uma associação que visa fazer frente com o G7, que é o grupo de países mais desenvolvidos e industrializados do mundo. Então, de certa forma, aí, as economias de Brasil, China, Índia, em franco crescimento, faz ali um antagonismo interessante e tentam, claro, por meio da sua influência, cada vez mais facilitar o comércio e fazer com que os seus interesses também sejam viabilizados dentro do comércio internacional, ok? Beleza, olha só os países que o Brasil mais faz negócio. Nosso principal parceiro é a China, mas depois nós temos os Estados Unidos e também a Argentina. Vale ressaltar que os Estados Unidos idealizou a chamada ALCA, que é a Área de Livre Comércio das Américas, tentando criar um bloco nas Américas toda, mano, norte, centro e sul. Fazer uma zona de livre comércio entre geral. Mas o Brasil bateu o pé e falou, pô, não, cara, não acho que vai uma boa. A gente vai ficar muito subordinado, nosso mercado vai ficar muito enfraquecido com os produtos americanos entrando aqui. E fora que eles também têm uma política de subsídio lá que também não é muito vantajosa. Eles subsidiam muito a agricultura deles. Então os nossos produtos não chegam com grande concorrência no mercado americano. Então olha só, vamos deixar como tá? Vamos deixar como tá? Então a ALCA, ela não foi adiante, ela não foi criada como um bloco, mas fica aqui a dica para caso caia na sua prova a sigla, você sabe que essa parada daí não foi adiante, beleza? Ó, o Brasil é um grande exportador de commodities, principalmente commodities agrícolas, dentre eles a soja, dentre eles a cana, o café. O Brasil é um grande exportador de biocombustíveis, como é o caso do biodiesel, saca? Então o Brasil ele tem uma grande importância no cenário internacional. Ó, nos anos 2000 foi criada a Comunidade Sul-Americana de Nações, onde os países da América do Sul decidiram se reunir para poder promover uma cooperação muito ampla. Aí não seria uma patotinha de um bloco com outro bloco, seria todo mundo junto numa mesma associação. Aqui nesse momento, nós vamos ter a criação da IRSA. IRSA vai ser a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Provavelmente apareceu aqui para você. Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. A ideia era fazer grandes investimentos em transporte, rodovia, ferrovia, hidrovia e também energia, que pudessem fazer com que esses países, evidentemente, se conectassem, se integrassem de uma maneira muito mais favorável. A IRSA, desde os anos 2000, vem sendo pauta, principalmente da discussão de vários tipos de investimentos. O BNDES, que é o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, faz investimentos também nesse tipo de empreendimento da IRSA. Vamos lá. Em 2008, nós vamos ter a formalização da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. A UNASUL vai ser um bloco econômico, uma zona de livre comércio entre todos os países da América do Sul. Com exceção, é claro, da Guiana Francesa, que não é um país independente, é um território ultramarino da França. A ideia aqui foi que todos os países da América do Sul tivessem acordos e também, claro, cooperassem para ponto de vista não só econômico, mas social, cultural também e energético. Então a Unasul vai ser uma forma de ampliação das relações entre os países sul-americanos que têm um passado em comum por terem todos eles sido colônias. Beleza, o Tratado de Brasília foi aquele que formalizou a criação da Unasul. Tá pegando a visão, né? Tá pegando essa visão. Então, para a gente encerrar, eu tenho algumas outras políticas externas importantes que valem a pena a gente mencionar. Hoje você está vendo aqui que o Brasil e outros países da América do Sul estão sempre se integrando, tentando fazer relações cada vez melhores, comerciais e também diplomáticas. Mas nem sempre foi assim. Lá no século XIX, esses países estavam ficando independentes.
E todos eles queriam, claro, mais território, queriam ampliar a sua influência. Então, vários conflitos tivemos aqui ao longo do século XIX. A Cisplatina, a Guerra do Paraguai, não chegou a ser uma guerra, mas no início do século XX nós vamos ter ali a compra do Acre pela Bolívia, que vai ter um conflito interno, fora que tivemos também conflito do Chile com a Bolívia, enfim, vários conflitos no século XIX vão acontecer. E aqui eu tenho, para o caso do Brasil, a política do ABC, que foi uma proposta do Barão de Rio Branco para uma melhor diplomacia, numa região chamada de Cone Sul. Cone Sul é como se fosse essa porçãozinha aqui, ó, que mais parece um cone na América do Sul. Segundo o Barão de Rio Branco, era interessante que Argentina, Brasil e Chile cooperassem para diminuir as tensões. O Cone Sul, na parte do Brasil, vai só pegar aqui a região sul, tá? Então eu vou pegar essa parte daqui, ó, para baixo, para sul da América do Sul, para poder diminuir, claro, as tensões e melhorar a diplomacia entre esses três países, ok? Olha só, Plano Brasil Potência, isso foi na ditadura militar. Hoje o Brasil assume uma postura mais pacífica contra a produção de armamentos nucleares. Mas naquele momento, o Brasil queria expandir, aumentar a sua influência na América do Sul, para que a galera realmente tivesse medo do Brasil. É isso mesmo. Olha só, nesse momento do Plano Brasil Potência, nós vamos ter ali um programa nuclear e espacial, inclusive para tentativa de desenvolvimento de armas nucleares aqui. É mesmo. Os militares eles vão querer incentivar, eles não vão, de certa forma, assinar um tratado se comprometendo que não vão fazer armamentos. Aqui a galera tava para porradaria, é isso mesmo. E também a criação de uma base espacial que aconteceu na cidade de Alcântara, no estado do Maranhão, que até hoje é utilizada para missões espaciais. Olha que doideira, né? Beleza. A ideia do Plano Brasil Potência, ou Programa Brasil Potência, foi aumentar a influência no continente, para que, de certa forma, o Brasil assumisse uma postura muito mais imperialista. Mas a partir da década de 90, o Brasil assume uma postura muito mais contida, de paz e tentativa de, claro, né, não romper relações diplomáticas com os países vizinhos. E aí desiste e assina, consequentemente, o Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear. Projeção continental e geopolítica do Brasil, para a gente encerrar, foram dois ensaios de personagens importantes, como foi o caso do Mário Travassos e também do Golbery Couto. Ao longo do século XX, eles reforçaram a necessidade de o Brasil aumentar a sua influência no continente. E segundo eles, Paraguai e Bolívia eram dois países que eram prisioneiros da Argentina. Ambos os países não têm litoral, ou seja, a ideia foi que o Brasil ele começasse a expandir e conseguir, consequentemente, esses países como aliados. E aí nós tivemos algumas construções, alguns acordos que foram firmados. Um deles com o Paraguai, o Tratado de Itaipu, para a criação ali da binacional de Itaipu, para poder, claro, né, cooperar de maneira energética. Um outro exemplo, a Estrada de Ferro Noroeste, que ajudava a Bolívia a escoar produtos até o estado de São Paulo e, consequentemente, chegar ao Atlântico pelo Porto de Santos. E também a ponte da amizade que vai ter entre Brasil e Paraguai. Tudo isso foram formas de o Brasil tentar atrair Bolívia e Paraguai para sua área de influência e não ficar com esses países dependentes da Argentina. Agora você entende por que Brasil e Argentina tinham aquela rixa lá no século XX. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido essa nossa película aqui. Vou deixar o quadro para você. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, tá tranquilo também. Tamo junto. Grande abraço.